Olá! Sabe aquela sensação de que a felicidade é passageira? Que ela some num piscar de olhos, mas o sofrimento parece que veio para ficar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva filosófica que olha para isso bem de frente, sabe? É uma visão baseada na doutrina espírita que fala sobre esperança, consolação e o mais importante, qual é o nosso papel nessa história toda. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito alguma vez. Será que dá para ser feliz de verdade o tempo todo aqui na Terra? Essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa. Então, segundo essa visão, a resposta é um sonoro não. E tem um motivo bem claro para isso. A Terra, nesse contexto, não é um parque de diversões, sabe? Ela não foi feita para a gente ter felicidade completa. A ideia é que aqui é mais como uma escola. Um lugar para aprender, para consertar erros. Em outras palavras, um lugar de prova ou expiação. Ok, então se a vida aqui já tem seus desafios, de onde será que vem a maior parte da nossa infelicidade? E a primeira parte da nossa análise já dá uma pista. A resposta está bem mais perto do que a gente costuma pensar. E aqui vem o ponto central, a virada de chave. A ideia é que, na maioria das vezes, o grande arquiteto da nossa infelicidade somos nós mesmos. Pois é, não é o mundo lá fora, não são as circunstâncias, são as nossas próprias atitudes, o nosso jeito de ser. Isso muda tudo, né? Tira o foco do externo e joga a luz para dentro. E olha só que interessante como isso é detalhado. Não estamos falando de, sei lá, azar ou acontecimentos aleatórios. Estamos falando de coisas bem específicas, traços de caráter mesmo. É a vaidade quando é contrariada, sabe? Aquela ambição que nunca se satisfaz, a cobiça, a inveja, até o simples descuido, a falta de responsabilidade e, claro, os excessos de todo tipo. É como se tudo isso fosse a matéria-prima, os tijolos que constroem a nossa própria infelicidade. Isso aqui mostra de um jeito muito claro que existem dois caminhos, né? Duas realidades. Pensa só, de um lado tem a pessoa que está totalmente focada nas coisas materiais. Para ela, a felicidade é aquela satisfação momentânea. E por isso vive numa ansiedade sem fim, com medo danado da morte. Agora, do outro lado, tem a pessoa com um foco mais moral. A felicidade dela vem do bem que ela faz. E o resultado? Ela vive com mais calma, mais serenidade. Os problemas vêm, claro, mas eles meio que resvalam, não atingem o centro da alma. Ok, beleza. Se a vida por aqui é esse desafio todo, qual é a saída? Onde a gente encontra consolo? Bom, é aí que a gente entra na segunda parte, que vai mostrar como a ideia de um futuro vira a grande chave para essa questão. E aqui a comparação fica ainda mais nítida. A gente tem duas formas de enxergar o futuro. A visão materialista é aquela do e se não tiver nada depois? Essa dúvida, segundo a doutrina, acaba gerando o egoísmo. É o famoso cada um por si, porque se tudo acaba com a morte, por que se sacrificar, né? Já na visão espírita, a coisa muda de figura. A certeza de que a vida continua, isso dá esperança. O consolo vem da ideia de que existe um futuro melhor. A vida aqui passa a ser vista só como uma fase, uma passagem. E o ponto aqui é forte, hein? A doutrina espírita não apresenta a vida futura como uma questão de acreditar ou não acreditar. A proposta é tratar isso como um fato, quase científico, uma realidade material. E como isso seria possível? Através dos relatos, das descrições que os próprios espíritos dariam sobre como é a vida do lado de lá. Isso, para a doutrina, seria a evidência. Tá bom, mas que realidade é essa, afinal? Como ela funciona? É isso que a gente vai ver agora na terceira parte, que detalha como são as experiências na vida espiritual. Primeira coisa importantíssima, a experiência depois da morte não é uma cópia da vida aqui. Não é o mundo material com fantasmas andando por aí. A gente está falando de sensações que são puramente espirituais. A razão é simples. Sem o corpo, sem a matéria para filtrar as coisas, a percepção do espírito é totalmente diferente, muito mais direta. E se engana quem pensa que por serem espirituais elas são mais fracas. É o contrário. A descrição é que elas são 1000 vezes mais vivas. A intensidade é muito maior, justamente porque não tenho mais o corpo físico para abafar, para limitar essas sensações. Então vamos falar do sofrimento do lado de lá. Não é um inferno com fogo e um diabinho de tridente, segundo essa visão. O sofrimento é interno, é psicológico, é a inveja de ver os outros felizes e não conseguir sentir o mesmo. É o remorso martelando na consciência sem parar. É o desejo por coisas que não se pode mais ter. É ter que encarar o tempo todo o mal que se causou. É uma dor da alma, uma dor moral.
E a felicidade segue a mesma lógica. Não há um prêmio, um paraíso com portões de ouro. É um estado de espírito. É a alegria de entender tudo, de não sentir mais ódio, nem inveja, nem ambição. É a felicidade pura, que vem de amar todo mundo e de ver o bem acontecer. É algo que se é, não algo que se ganha. E isso nos leva a um princípio central da justiça divina segundo a doutrina. O negócio é o seguinte: não tem um juiz de barba branca mandando para o castigo. A punição é uma consequência natural do ato. A pessoa é punida pelo que pecou. Ou seja, o orgulhoso sofre pelo orgulho, o invejoso sofre pela inveja. A ação e a consequência estão diretamente ligadas. E tudo isso que a gente conversou nos traz para a última parte, que talvez seja a mais poderosa de todas. A ideia de que o destino, no fim das contas, é uma escolha. É aqui que entra o livre-arbítrio. Ele é a ferramenta principal. A ideia é que não existe um destino traçado, uma sentença que não pode ser mudada. Pelo contrário, cada um tem o poder de decidir se o sofrimento vai ser longo ou curto, e essa decisão é tomada através das nossas ações, das nossas escolhas. Mas como se faz isso? Na prática, como funciona? A doutrina aponta um caminho de 3 passos. O primeiro é admitir a falha, reconhecer o erro. O segundo é sentir arrependimento de verdade, não da boca para fora. E o terceiro, que é o crucial, é a reparação. É ir lá e consertar, na medida do possível, o mal que foi feito. Tem uma analogia que resume isso perfeitamente. Pensa num doente que sofre por causa dos excessos que comete. A dor só vai parar quando ele parar com os excessos, certo? O sofrimento espiritual é a mesma coisa. Ele dura enquanto a gente não põe um fim na causa. A partir do momento em que se decide mudar e reparar, a pessoa começa ativamente a diminuir a própria dor. E com isso a gente fecha o ciclo. Começamos com uma pergunta bem ampla sobre a felicidade no mundo e terminamos com uma pergunta bem pessoal. Se o nosso destino não está escrito em pedra, se o sofrimento pode ser encurtado pelas nossas próprias atitudes, a grande questão que fica no ar para todo mundo refletir é: o que a gente escolhe fazer hoje?